Vai doer, né? A morena perguntou baixinho, e o fazendeiro largou tudo no chão. Ele tinha saído cedo, antes do sol rachar a terra, antes dos cachorros se mexerem debaixo da varanda. Carregava 2 latas de arame farpado no ombro, uma enxada velha e o peso de quem já não esperava nada de ninguém. Mas ali, sentada na beira da estrada, com o vestido rasgado e o tornozelo inchado, estava ela. Uma mulher que ele nunca tinha visto, e que talvez nunca devesse ter visto. Porque existem encontros que não acontecem por acaso. Existem pessoas que cruzam nosso caminho para nos lembrar de algo que a gente esqueceu de ser. E esse era um desses dias. Antes de eu continuar, me conta uma coisa. Você já parou para ajudar alguém que não conhecia, mesmo sem saber o que viria depois? Me diz nos comentários. Porque, às vezes, a escolha de parar muda tudo. Ele parou. Não porque era obrigado. Não porque alguém estava vendo, mas porque alguma coisa dentro dele, algo que ele achava que tinha morrido faz tempo, ainda sabia reconhecer dor no olhar de outra pessoa. Ela não chorava, mas os olhos dela pediam. Pediam sem palavras, sem drama, sem desespero. Apenas pediam. E ele entendeu. Largou as latas no chão com um baque surdo que ecoou pelo silêncio da manhã. O vento quente levantou a poeira em volta dos dois, como se o sertão inteiro estivesse segurando a respiração para ver o que aconteceria a seguir. Tá machucada? Ele perguntou com a voz rouca de quem fala pouco. Ela assentiu devagar, apontando para o tornozelo. Estava roxo, dobrado de um jeito que não devia. Ele se agachou na frente dela, sem pressa, e olhou. Não tocou. Só olhou, como quem sabe que dor não se aperta, não se força. Dor se respeita primeiro. Pode andar? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça. Então vamos devagar. Minha casa não é longe. Ele esticou o braço. Ela hesitou. Por um segundo, pareceu que ia recusar. Mas então colocou a mão na dele, e foi como se 2 vidas inteiras se tocassem naquele único gesto. Ele a ajudou a levantar. Ela era leve, mas carregava um peso que ele não conseguia ver. Apoiou o braço dela nos ombros dele e começaram a caminhar. Cada passo era lento, cada passo doía nela. Mas ele não apressava, apenas seguia. O sol subia rápido, ardendo nas costas dos dois, mas ele não largou ela. Não uma vez. Não quando o suor escorreu pelo rosto dele. Não quando sentiu o próprio joelho reclamar. Ele só seguiu, porque tinha aprendido faz muito tempo que há coisas que a gente faz não porque é fácil, mas porque é certo. A casa dele ficava no alto de um morro baixo, cercada de cerca velha e árvores retorcidas pelo vento. Não era grande, não era bonita, mas era sólida. Era um lugar onde uma pessoa podia respirar. E quando eles chegaram lá, ela olhou para a casa como quem olha para algo que não via faz tempo. Algo parecido com um refúgio. Ele a ajudou a subir os 3 degraus da varanda e a sentou numa cadeira de balanço que rangia baixinho. Espera aqui, ele disse, e entrou. Dentro da casa, o silêncio era denso. Tinha cheiro de café velho, de madeira e de solidão. Ele pegou um balde, encheu de água fria do filtro de barro e voltou com um pano limpo. Se ajoelhou na frente dela de novo, sem perguntar, e começou a lavar o tornozelo dela com cuidado. A água escorria suja, levando poeira e sangue seco. Ela apertou os olhos. Vai doer, né? Ela perguntou, e a voz dela era tão baixa que quase se perdeu no vento. Ele parou por um segundo, olhou para ela. E então disse, com uma simplicidade que parecia verdade, vai, mas passa. E começou a limpar, devagar, com a mesma paciência de quem já limpou ferida antes, de quem já teve que cuidar de algo quebrado e sabia que pressa só piora. Ela não gritou, não chorou, mas respirou fundo, várias vezes, segurando a dor como quem segura uma pedra quente na mão. E quando ele terminou, enrolou o tornozelo dela com uma atadura velha que tinha guardada numa gaveta. Não era perfeito, mas era o que tinha. E às vezes o que a gente tem é o suficiente. Ele se levantou, limpou as mãos no pano e olhou para ela.
Como é que você veio parar aqui? Ela desviou o olhar. Não respondeu, apenas ficou olhando para a estrada de terra lá embaixo, como se esperasse que alguém aparecesse, ou que ninguém aparecesse. Ele não insistiu. Conhecia silêncio. Sabia que às vezes as pessoas não falam não porque não querem, mas porque não conseguem. Porque tem dor que não cabe em palavra. Então ele só assentiu e disse, "Tá com fome?" Ela olhou para ele, surpresa, como se ninguém tivesse perguntado isso faz tempo. E então, pela primeira vez, ela sorriu. Só um pouco, mas sorriu. Ele entrou de novo e voltou com pão, queijo e café quente numa caneca de alumínio. Colocou tudo numa mesinha baixa ao lado dela e sentou no degrau da varanda, de costas para ela, olhando para a estrada. Ficaram assim por um tempo. Ela comendo devagar, ele fumando um cigarro de palha que enrolou ali mesmo. O vento passava entre eles, carregando o cheiro de terra seca e mato queimado. E naquele silêncio, alguma coisa começou a mudar, porque silêncio compartilhado não é vazio. É presença, é estar junto mesmo sem dizer nada. E às vezes, isso é o que mais importa. Você mora sozinho? Ela perguntou, quebrando o silêncio pela primeira vez por escolha própria. Ele demorou para responder. Moro, disse, sem virar. Faz tempo? Ele deu uma tragada longa no cigarro. Faz. Ela ficou quieta de novo, mas então perguntou quase sussurrando. Por quê? Ele apagou o cigarro no chão, esfregando o toco com a bota. Porque às vezes é mais fácil estar sozinho do que tentar explicar para alguém por que você é do jeito que é. Ela não disse nada. Mas entendeu, porque ela também sabia o que era isso. O dia foi passando, o sol subiu alto, queimou a terra e começou a descer de novo, pintando o céu de laranja e roxo. Ele não mandou ela embora, não perguntou de novo de onde ela vinha, apenas deixou ela ficar e ela ficou, sentada na cadeira de balanço, olhando para a estrada, como quem espera algo que talvez nunca chegue. Ele foi fazer o que tinha que fazer, consertou a cerca, cuidou dos bichos, trouxe lenha para dentro e de vez em quando olhava para a varanda, para ter certeza de que ela ainda estava lá. E toda vez que olhava, ela estava. E isso, de algum jeito estranho, trazia um certo conforto. Quando a noite chegou, ele acendeu um lampião velho na varanda e trouxe um cobertor. Vai esfriar, disse, estendendo para ela. Ela pegou, enrolou nos ombros e olhou para ele com uma gratidão que não precisava de palavras. Obrigada, ela disse, e ele apenas assentiu. Porque gratidão verdadeira não precisa de discurso, precisa só de olho no olho. E eles se olharam, por um segundo que pareceu durar mais do que devia. E então ele entrou, fechou a porta, deitou na rede da sala e ficou olhando para o teto, tentando entender por que tinha parado, por que tinha ajudado, por que depois de tanto tempo fechado tinha deixado alguém entrar, mesmo que só na varanda, mesmo que só por um dia. E lá fora ela também olhava para o céu, para o mesmo céu que ele olhava lá de dentro, e ambos pensavam a mesma coisa, sem saber que o outro pensava também, que talvez, só talvez, o destino não fosse só uma estrada vazia. Que talvez houvesse aqui e ali pequenos milagres disfarçados de coincidência, e que aquele dia, por algum motivo, tinha sido um deles. Capítulo 2. O peso do passado. Ela ficou. Não porque ele pediu, não porque tinha para onde ir, mas porque algo naquele lugar, naquele homem calado e áspero, fazia ela sentir que podia respirar sem medo. E ele deixou, não por pena, não por bondade barata, mas porque pela primeira vez em anos a casa dele não parecia tão vazia, e isso assustava e acalmava ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, uma rotina estranha e silenciosa se formou entre os dois. Ele acordava cedo, fazia café, deixava uma caneca na varanda. Ela agradecia com um aceno de cabeça. Ele saía para o trabalho. Ela ficava ali, consertando o que podia. Costurava um rasgo no vestido, varria a varanda, regava as plantas secas que ele nunca cuidava. E quando ele voltava, no fim da tarde,
Encontrava pequenas mudanças, uma flor num copo d'água, a mesa limpa, o cheiro de comida no ar. Ele não disse nada, mas notou, e ela sabia que ele notou, porque tinha coisas que não precisavam ser ditas, tinha gestos que falavam mais alto, e aqueles pequenos gestos, uma mesa arrumada, um café quente, uma cadeira colocada no lugar certo, eram a forma dela de dizer: eu vejo você, e sou grata. E ele entendia, porque também falava assim, com silêncio, com atos, com presença. Uma noite, enquanto comiam juntos pela primeira vez, arroz, feijão, ovo frito e farinha, ela olhou para ele e perguntou: você sempre viveu aqui? Ele mastigou devagar, engoliu, limpou a boca com as costas da mão. Nasci aqui, cresci aqui e vou morrer aqui. Ela ficou quieta. Depois perguntou: nunca quis sair? Ele olhou para ela. Para quê? O que eu ia encontrar lá fora que eu não tenho aqui? Ela sorriu, um sorriso triste. Talvez companhia. Ele baixou o olhar. Companhia não é garantia de não estar sozinho. E ela entendeu. Porque ela também sabia disso. Os dias foram passando, e com eles algo mudou. Não de repente, mas devagar, como a água que vai enchendo um tanque vazio, gota por gota. Eles começaram a falar mais. Não muito, mas o suficiente. Ela contou que tinha vindo de longe, que tinha saído de um lugar onde não era mais bem-vinda, que tinha andado dias inteiros até o tornozelo ceder. Ele não perguntou por quê, não perguntou de quem ela fugia, apenas ouviu. E às vezes, ouvir é o maior gesto de amor que alguém pode dar. Ele também falou, pouco, mas falou. Contou que tinha sido casado, que a mulher tinha ido embora faz anos, que ela não aguentou a solidão do sertão, que ele não aguentou a falta dela, e que desde então tinha aprendido a viver sozinho, porque sozinho, pelo menos, não machucava ninguém, e não era machucado por ninguém. Ela ouviu, e não julgou. Apenas colocou a mão em cima da mão dele por um segundo, e disse: às vezes sozinho não é escolha, é defesa. E ele olhou para ela, e pela primeira vez sentiu que alguém entendia. Mas nem tudo era paz. Tinha noites em que ela acordava assustada. Ele ouvia os passos dela na varanda, o choro abafado, o ranger da cadeira de balanço. E ficava ali, deitado na rede, sem saber se devia ir ou ficar, sem saber se ela queria consolo ou silêncio. Então ele ficava, porque respeito também é saber quando não interferir, e ela agradecia por isso, porque tinha gente que invadia a dor alheia achando que estava ajudando, mas ele não, ele só ficava ali, do outro lado da porta, e isso bastava. Uma tarde, enquanto ele consertava o telhado, ela subiu devagar os degraus e ficou parada embaixo, olhando para cima. Posso te fazer uma pergunta? Ele martelou mais um prego. Pode. Ela hesitou. Por que você me ajudou? Ele parou. Desceu da escada. Limpou o suor da testa. Olhou para ela. Porque eu sei o que é estar na estrada sem ter para onde ir. Ela engoliu seco. Você já esteve? Ele assentiu. De um jeito diferente, mas já. E então ele voltou a subir. E ela ficou ali embaixo, com os olhos cheios, segurando o choro. Porque tinha gente que ajudava por aparecer, e tinha gente que ajudava porque sabia o que era precisar, e ele era do segundo tipo. Os vizinhos começaram a reparar, poucos, porque ali não tinha muita gente, mas os que tinham repararam e começaram a falar que ele tinha arrumado uma mulher, que ela tinha aparecido do nada, que ninguém sabia quem ela era. E ele ouviu calado, sem responder. Mas quando um deles teve coragem de perguntar na cara, ele olhou fundo nos olhos do homem e disse: o que eu faço na minha casa não é assunto de ninguém, e quem está sob o meu teto está sob a minha proteção. E o homem não falou mais nada, porque tinha coisas que não se discutia, e lealdade era uma delas. Ela soube, não porque ele contou, mas porque ouviu de longe a conversa, e quando ele voltou, ela estava sentada na varanda de cabeça baixa. Eu não quero trazer problema para você.
Ela disse. Ele sentou ao lado dela. Você não traz. Ela olhou para ele. Mas as pessoas estão falando. Ele deu de ombros. Sempre falam. Deixa falarem. Ela balançou a cabeça. Eu posso ir embora. Ele segurou o braço dela. Não com força. Só o suficiente para ela olhar para ele. Você não vai a lugar nenhum até estar pronta. E quando for, vai ser porque você quer. Não porque alguém mandou. E ela, pela primeira vez, chorou na frente dele. Não de tristeza, mas de alívio. Porque tinha alguém do lado dela. E isso, depois de tanto tempo, parecia um milagre. Naquela noite, enquanto o vento balançava as árvores lá fora, ele ficou sentado na varanda. E ela veio sentar do lado. Não disseram nada. Apenas ficaram ali, olhando para as estrelas, para o céu imenso que parecia engolir tudo. E ele pensou, pela primeira vez em anos, que talvez não fosse fraqueza deixar alguém entrar. Que talvez fosse coragem. E ela pensou, também pela primeira vez em muito tempo, que talvez não fosse tarde demais para recomeçar. Que talvez, mesmo depois de tudo, ainda houvesse lugar para ela. E aquele pensamento, simples como era, trouxe uma paz que ela não sentia faz anos. E ali, sob o céu estrelado do sertão, duas vidas quebradas começaram, devagar, a se consertar. Não uma a outra, mas lado a lado, porque cura verdadeira não vem de alguém te salvar, vem de alguém te acompanhar enquanto você se salva. Foi numa manhã de sol forte, quando o calor já rachava a terra antes das 8, que tudo mudou. Ele tinha saído cedo para buscar água no riacho. E quando voltou, viu um caminhão parado na frente da casa. 2 homens desceram. Eram da cidade. Usavam roupa boa. E tinham cara de quem não estava ali para visita. Ele largou os baldes no chão e caminhou até eles, devagar. Posso ajudar? O mais velho dos 2 olhou para casa. A gente está procurando uma mulher. O coração dele apertou. Mas ele não deixou transparecer. Tem muita mulher por aí. O homem sorriu, um sorriso sem graça. Essa aqui é especial, cabelo escuro, vestido rasgado, deve ter machucado o pé. Ele cruzou os braços. Não vi ninguém assim. O homem deu um passo para frente. Tem certeza? Porque se ela estiver aqui e você estiver escondendo, vai ter problema. Ele não se mexeu. Apenas disse com uma calma que vinha de dentro. Eu não escondo ninguém, mas se alguém tiver na minha casa, é porque eu deixei. E ninguém tira ninguém daqui sem eu permitir. Os 2 homens se entreolharam. O mais novo colocou a mão no cinto e ele viu que tinha arma. Viu que a coisa era séria, mas não recuou. Vocês têm 10 segundos para sair da minha terra. O mais velho riu. Ou o quê? Ele não respondeu, apenas olhou, com aquele olhar que quem vive no sertão aprende a ter. Aquele olhar que diz, eu não tenho medo de você, e se você ficar, vai descobrir por quê. E então, de dentro da casa, ela saiu, andando devagar, com o tornozelo ainda enfaixado, e olhou para os 2 homens com uma mistura de medo e raiva. Eu vou com vocês. O fazendeiro virou para ela. Você não vai a lugar nenhum. Ela balançou a cabeça. Eu tenho que ir, senão ele vai sofrer por minha causa. O mais velho sorriu de novo. Viu? Ela entende. Mas antes que ele pudesse dar mais um passo, o fazendeiro se colocou na frente dela. Ela não vai, e vocês vão embora. Agora. O mais novo deu um passo para frente. Você não sabe com quem está lidando, velho. E ele respondeu sem piscar. E você não sabe com quem está lidando. Houve um silêncio. Pesado, denso, o tipo de silêncio que vem antes de algo ruim. E então a mulher colocou a mão no ombro dele. Deixa eu ir, por favor. Ele se virou para ela e viu nos olhos dela algo que ele conhecia bem. Medo, mas não só medo. Tinha também aceitação. Aquela aceitação triste de quem já desistiu de lutar. E ele não ia deixar isso acontecer, não dessa vez. Ele olhou de volta para os homens. Quanto? O mais velho franziu a testa. Como é? Quanto é que ele está pagando para vocês trazerem ela de volta? Os 2 se entreolharam. Isso não é da sua conta. Ele deu um passo para frente. Eu pago o dobro. Vocês vão embora.
Falam que não acharam ninguém e todo mundo segue a vida. O mais novo riu. Você não tem dinheiro para isso. E ele disse, com uma firmeza que fez até o vento parar: tenho essa terra, tenho esse teto e tenho minha palavra. E se isso não vale nada para vocês, então vocês não valem nada para mim. Houve outro silêncio. Então o mais velho cuspiu no chão. Você está cometendo um erro. E ele respondeu, eu já cometi vários, mais um não vai fazer diferença. Os dois homens ficaram parados, medindo, pensando. E então o mais velho fez um sinal para o mais novo. E eles voltaram para o caminhão, entraram e foram embora. Levantando poeira, deixando um silêncio pesado no ar. Ela caiu de joelhos, começou a chorar. Ele se ajoelhou do lado dela, colocou a mão nas costas dela e disse baixinho, acabou, eles não vão voltar. Ela balançou a cabeça. Você não entende, ele não vai desistir, ele vai mandar mais gente e da próxima vez, eles não vão só falar. Ele olhou para ela. Então a gente vai estar pronto. Ela olhou para ele com os olhos vermelhos. Por que você está fazendo isso? Ele demorou para responder. E quando respondeu, foi com uma simplicidade que carregava o peso de uma vida inteira. Porque todo mundo merece alguém que fique do lado quando o mundo vira as costas. E então ele ajudou ela a levantar. Levou ela para dentro. Sentou ela na cadeira da cozinha, fez café e ficou ali sentado do outro lado da mesa enquanto ela chorava, enquanto ela soltava tudo o que tinha segurado. E ele não tentou consolar, não tentou falar que ia ficar tudo bem, porque ele não sabia se ia, apenas ficou e deixou ela sentir. Porque às vezes, a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém é deixar a pessoa sentir, sem julgar, sem apressar, sem tentar consertar. Quando ela parou de chorar, olhou para ele e disse, eu te devo a vida. Ele balançou a cabeça. Você não me deve nada. Você teria feito o mesmo por mim. Ela sorriu. Triste. Eu não sei se teria. E ele disse, com uma convicção que ela nunca tinha visto em ninguém. Teria. Porque você é boa. E gente boa sempre faz o certo, mesmo quando custa caro. Os dias que se seguiram foram de espera, de atenção, de olho na estrada, mas ninguém mais apareceu. E aos poucos, a tensão foi embora. E no lugar dela veio algo diferente, algo que nenhum dos dois esperava. Veio confiança, veio parceria, e veio também uma coisa estranha e assustadora. Veio afeto. Não aquele afeto rápido e superficial, mas aquele que cresce devagar, que se constrói em cima de respeito, de cuidado, de estar junto nos dias ruins. Isso para os dois era novo, e assustador, e bonito. Uma noite, ela estava sentada na varanda e ele chegou com uma viola velha, sentou do lado dela e começou a tocar. Não era bom, mas era sincero, e ela fechou os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Sentiu que estava em casa. E quando ele parou de tocar, ela olhou para ele e disse, obrigada. E ele perguntou, por quê? E ela respondeu, por ter parado. Ele sorriu. De tocar? Ela balançou a cabeça. Não, por ter parado na estrada, por ter me visto, por ter ficado. E ele olhou para ela e disse algo que nunca tinha dito para ninguém. Eu também te agradeço. Ela franziu a testa. Por quê? E ele respondeu com uma honestidade que doeu de tão verdadeira. Porque você me lembrou que eu ainda estou vivo. E ali, sob o céu estrelado, duas pessoas que o mundo tinha desistido encontraram, uma na outra, uma segunda chance. Não de voltar a ser quem eram, mas de se tornarem quem podiam ser, juntos. E isso, no fim das contas, era tudo o que precisavam. Antes de ir embora, quero agradecer por estar aqui comigo, por ouvir não apenas as palavras, mas o que há entre elas. O silêncio que fala mais alto do que qualquer frase. Se você estiver assistindo até tarde da noite, e sei que muitos de vocês estão, por favor, cuide-se. Descanse quando precisar, durma bem. Essas histórias estarão aqui amanhã e depois de amanhã.
elas não vão a lugar nenhum. Às vezes, um ato de compaixão pode mudar o curso da vida de alguém. Esta é a verdadeira força do sertão. Não reside no conflito, mas na escolha de se levantar quando é preciso. Em escolher a gentileza em vez da indiferença. Em ser a pessoa que para e ajuda, mesmo quando o mundo parece árido. Porque no fim das contas, meu amigo, não somos medidos pelo que dizemos, mas pelo que fazemos quando ninguém está olhando. Pelas escolhas que fazemos quando seria mais fácil dar meia volta e seguir em frente. Cuide-se, meu amigo. Até breve.